Olá, meu nome é Emerson Tony Prado, bem-vindo aqui ao canal Teologia, História e Direito. Nós estamos dando continuidade com esse vídeo ao tema da questão da união entre Igreja e Estado. A questão é, pode a Igreja se utilizar do Estado? Pode a Igreja estar envolvida na política, desenvolver suas atividades dentro do Estado? Ao final desses vídeos, nós vamos tratar de um assunto que é direitos humanos, liberdade religiosa, que é um dos direitos humanos, e o Estado laico, para chegarmos então a uma conclusão final sobre esse tema. Hoje nós vamos recordar a situação vivida no final do primeiro milênio, na chamada Idade das Trevas. Muito embora seja chamada Idade das Trevas, naquele período houve a descoberta de vários inventos, como o arado, por exemplo, que por mais insignificante que possa nos parecer hoje, revolucionou a agricultura da época. Isso tirou a civilização, o grande desenvolvimento das margens do Mediterrâneo e as regiões norte da Europa passaram a ter um grande desenvolvimento econômico. Vamos tratar especificamente hoje de Carlos Magno. Carlos Magno foi um rei dos francos. Ele era neto de Carlos Martel e filho de Pepino o Breve. Carlos Magno teve um significado muito grande para a Idade moderna. O mapa da Europa que nós temos hoje, na época, foi desenvolvido, foi praticamente delineado durante o Império Carolíngio. Carolíngio de Carlos Martel, Carlos Magno, e talvez, com certeza, o grande rei dessa época foi justamente Carlos Magno. Carlos Magno teria nascido no ano de 742. Há algumas dúvidas sobre essa data, mas o seu biógrafo, amigo, contemporâneo, ele delimita essa data como sendo 742. O fato é que Carlos Magno acabou por suceder o seu pai Pepino Breve. Com a morte do seu irmão, Carlomano, ele passou a ter o domínio sobre todo o reino franco. É interessante então sabermos que Carlos Magno era profundamente cristão católico romano. E o seu pai, o Pepino Breve, ele já tinha também essa mesma ligação com a igreja. Quando o Papa Estevão II estava ali em dificuldades, às voltas com os lombardos que acossavam a Roma, Pepino Breve fez uma aliança de proteção ao papado, à Sé Romana, e então já havia uma tradição familiar desse apoio que se dava à igreja cristã, e eles eram cristãos. Os francos haviam se convertido de longa data, como nós já narramos aqui em outros vídeos. Pois bem, então Carlos Magno, quando ele assume, ele se torna de fato um rei extraordinário. Mas o enfoque maior que nós vamos dar hoje é sobre o aspecto da igreja, porque é isso que nos interessa, é desenvolver a história para entendermos a questão da igreja. Sendo ele católico, ele passou a prestigiar a religião, a proteger o cristianismo, a Sé Romana, e ele criou escolas que estavam praticamente associadas, eram escolas promovidas nos mosteiros. Ele mesmo aprendeu a ler e escrever em latim já na idade adulta, e essas escolas desenvolveram o povo franco para que o seu reino se tornasse realmente algo diferenciado. Ele teve muitas guerras, ele conseguiu impedir o avanço dos muçulmanos que estavam ali na Espanha. Ele criou uma faixa de proteção para o seu reino e, portanto, para o cristianismo. Então ele foi, de fato,
um rei lendário e notável. Quando a Serra Romana estava novamente acossada pelos lombardos, Carlos Magno, que era genro do rei lombardo, ele tomou a decisão de defender o Papa e defender a Serra Romana. Então ele fez um acordo, ele fez um acordo com o papado e para defendê-lo. E ele vai até a cidade de Roma e no Natal de 800, do ano 800, 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III toma uma atitude inédita até então. Eles estão numa missa, uma cerimônia religiosa de Natal, e inesperadamente, o que se tem pelos biógrafos, inclusive da época, dizem que Carlos Magno não estava preparado para isso, mas Leão III assume o comando e ele mesmo, com as suas mãos, coroa, ele coloca a coroa na cabeça de Carlos Magno. E ele também coroa os dois príncipes que poderiam assumir posteriormente. Com essa coroação se criou aquilo que ficou conhecido como o Império Sacro Romano Germânico. O Império Sacro Germânico Romano, o fato é que nós tínhamos ali agora o que? A união de toda a tradição latina trazida pela Igreja com os povos germânicos, aqueles que nós intitulamos de bárbaros. Então agora nós temos um novo império. Carlos Magno está trabalhando para conseguir esse novo império, que de fato ele expandiu vertiginosamente o império. As conquistas mais difíceis foram dos saxões e dos ávaros, e é importante, antes que nós entremos na segunda parte deste vídeo, quando vamos tratar especificamente das ações religiosas de Carlos Magno, e vamos concluir, o fato é que quando ele se torna vitorioso sobre saxões e sobre os ávaros, ele toma também uma atitude de evangelização. Só que o método de evangelização proposto e executado por Carlos Magno era o método da violência. Ou esses povos aceitavam o cristianismo, aceitavam o batismo, ou aqueles que não aceitassem sofriam uma pena capital. Esse foi o método de evangelismo de Carlos Magno. Com a aliança feita com o Papa Leão III, coroado o imperador do Império Sacro Romano Germânico, então Carlos Magno passa a tomar as atitudes de engrandecimento da Igreja, de conversão dos bárbaros, ainda que com métodos pouco ortodoxos. E Carlos Magno tem então uma atuação eminente dentro da própria Igreja. Volta-se o imperador a nomear bispos. Ele vai fundando pequenas cidades e essas cidades sempre estão aliadas a um bispo, ou seja, cada cidade uma paróquia. Os mosteiros são prestigiados por Carlos Magno. O interesse pela educação, então, está calcada praticamente num novo currículo escolar, que prevê as matérias de interesse também para a Igreja. E Carlos Magno, o que mais nos interessa aqui, já que não podemos fazer um vídeo extenso sobre a história do seu império propriamente dito, mas Carlos Magno então começa e faz alguma legislação civil religiosa, no espírito de dar poder à Igreja, de fazer com que os dogmas da Igreja fossem cumpridos. Carlos Magno, ele faz uma legislação a respeito do repouso dominical, assim como Constantino fizera.
Carlos Magno ele faz uma legislação a respeito do dízimo. Alguns que combatem a instituição do dízimo na igreja cristã, inclusive afirmam que na palavra de Deus não há uma determinação na igreja cristã para o pagamento ou para a devolução do dízimo. E invocam que esse instituto dentro da igreja foi, na verdade, um decreto de Carlos Magno. Na verdade, é evidente que Carlos Magno disciplinou e obrigou que seus súditos pagassem o dízimo, inclusive do próprio tesouro real era feito essa devolução, esse pagamento. Mas é claro que a instituição do dízimo já era uma instituição dentro da igreja. Apenas Carlos Magno, então, por uma lei civil, religiosa, ele obriga que seus súditos cumpram essa legislação que já havia dentro da igreja. Então, essa é a legislação, parte da realidade que Carlos Magno, como um grande imperador, impôs ao mundo da sua época. As perguntas que eu faço, então, agora para fecharmos e no tema União, Igreja e Estado, são as seguintes. Primeiro, sem Carlos Magno haveria cristianismo nesse mundo? A segunda pergunta, era lícito Carlos Magno legislar obrigando seus súditos a cumprirem as normas da igreja? Terceiro, o sistema de evangelização de Carlos Magno, que obrigava os povos conquistados, como os saxões e os avaros, esses povos se batizaram, as pessoas se batizaram por imposição estatal. Então, a primeira questão colocada é se haveria nesse mundo cristianismo não fosse Carlos Magno, não fosse a força que ele exerceu na proteção do cristianismo da Sé Romana. Essa é uma pergunta em hipótese, mas eu ouso dar uma resposta. Quando Jesus Cristo e seus apóstolos constituíram a igreja, no primeiro, segundo, terceiro século, a igreja não tinha a proteção de absolutamente ninguém a não ser do próprio Deus. A igreja estava aos nossos olhos, os olhos dos métodos humanos, ela estava totalmente desprotegida. E a igreja prevaleceu contra todos os seus inimigos. E eu não canso de citar aqui a frase de Tertuliano, que o sangue dos cristãos foi a semente da igreja. Então o cristianismo nunca foi diminuído, o cristianismo nunca foi extinto em lugar algum, simplesmente pela violência. E a pergunta era necessário defender o cristianismo através da violência? O que nós podemos ver é o seguinte: se nós tratarmos o cristianismo como o cristianismo católico romano, com a sede em Roma, com a liderança do Papa, é até possível imaginarmos que esse cristianismo estivesse extinto no mundo, o que eu mesmo assim julgo extremamente difícil. Os métodos de evangelização dos cristãos, como nós vamos narrar um pouco à frente, eram métodos que não eram amparados pela violência. A defesa do cristianismo primitivo não necessitou de exércitos armados e nem de violência para se manter vivo e crescer. Eu concluo dizendo que, aos olhos de Deus, jamais seria necessário que homens pegassem armas para propagar o evangelho ou para defender o cristianismo. A segunda questão que nos é colocada é se era lícito que Carlos Magno legislasse
civilmente, leis do seu império para obrigar as pessoas a seguir as normas da igreja, a cumprir os dogmas da igreja. Novamente, nós temos que voltar à história dos primeiros séculos. Nenhuma lei foi feita para obrigar as pessoas a cumprir as normas de Deus, a cumprir a lei de Deus. Pelo contrário, quando Constantino se converte, no dia 3 de março de 321, 7 de março de 321, surge a primeira lei de natureza civil impondo o domingo como um dia de guarda. É lógico que essa lei de Constantino veio apenas sacramentar aquilo que já vinha se fazendo dentro da igreja por uma imensa, talvez, uma imensa maioria. Mas no que redundou essa interferência do Estado na igreja, nós sabemos pelo decorrer da história e nos demais vídeos nós temos contado as consequências disso para a igreja. Então a pergunta era necessário uma lei de Carlos Magno sobre o repouso dominical? Era necessário uma lei de Carlos Magno para impor às pessoas a devolução do dízimo como um imposto cobrado pelo Estado e entregue para a igreja? Que tipo de adoração de um cristão havia quando ele estava obrigado a essa devolução a Deus? A devolução do dízimo é um meio de adoração a Deus, de gratidão, de reconhecimento na criação de Deus, no Criador. A devolução do dízimo é uma forma do homem saber que ele é um mero mordomo nessa terra das coisas de Deus. E que Deus não precisa desse dízimo, mas ele o recebe porque já é dele. É uma forma de nós também nos desapegarmos do dinheiro, reconhecermos a propriedade do outro. E a terceira questão vem quanto aos métodos evangelísticos de Carlos Magno. Quando ele conquistava novos povos, e isso se viu muito claro na conquista dos saxões e dos avaros, ele obrigou esses povos que se convertessem ao cristianismo. Os que não se convertiam, eles sofriam a pena capital. Esse é o método de evangelização que a igreja primitiva, Jesus Cristo, os apóstolos propuseram. Quando Jesus chega e diz: ide a todo mundo, pregai o evangelho, essa missão que foi dada à igreja poderia ser feita utilizando-se de métodos de violência? É evidentemente que não. E para respondermos às três questões que foram levantadas aqui, eu gostaria de dizer que a religião cristã é uma religião de liberdade. Se alguém vive no domínio de um país majoritariamente cristão, ele deve sentir que ele está apto, ele é livre para desenvolver a sua religião, ainda que não seja a religião cristã. Jesus Cristo, a Bíblia diz a respeito da lei de Jesus Cristo que a lei de Deus é a lei da liberdade. Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que liberta as pessoas é o conhecimento a respeito de Jesus Cristo. E nada é imposto às pessoas. Então é diante disso que nós realmente cremos que as atitudes de Carlos Magno, ainda que louváveis, ainda que ele fosse realmente um homem devoto, um bom cristão, que estará, sem dúvida, com Jesus Cristo na eternidade, eu não estou fazendo esse julgamento aqui, mas nós podemos admitir isso, os métodos que foram usados não eram os melhores métodos. Essa é a situação que nós vemos em todos os momentos em que a igreja se utiliza da força do Estado, em que a igreja se aproxima do Estado, e isso está acontecendo hoje, na política brasileira. Toda vez que isso acontece, os resultados são maus. Amigo, curta o vídeo aí, é importante
compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal para que a gente possa dar prosseguimento a esse projeto que temos feito aqui. Um abraço e que Deus te abençoe.